Aleluia. Você está feliz com Jesus? Amém? Amém. Abre a sua Bíblia comigo. Deixa eu dividir contigo um texto, ou alguns textos, que estão ali, começando pelo texto de Atos, capítulo 16. Hoje a gente vai fazer a consagração do Brian. E essa turma toda que está visitando aí devem ser conhecidos, amigos, parentes, família, né? Gente que circula. E também temos um culto de ceia. E a ceia, ela é uma memória, uma lembrança, é uma ordenança bíblica, quando Jesus ele está sentado com seus discípulos e ele então pega um pedaço de pão e pega o cálice e ele relembra aos discípulos que deveriam sempre se relembrar de quem ele era. E uma coisa que a gente esquece precisa ser lembrada, e nós somos um povo que esquece. E nós precisamos nos lembrar. Acho que o pastor Lúcio falou isso aqui agora há pouco. Se lembre, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Não se esqueça que Jesus nasceu, que nos dá alegria. A gente se esquece das coisas boas, né? E se duvidar, a gente só vai lembrar de coisa ruim, né? Vamos lá, vamos fazer um exercício mental. Não precisa falar, não. Não precisa falar, né? Mas pensa numa coisa boa que aconteceu na sua vida. A coisa mais legal que aconteceu na sua vida. Para mim é covardia que eu vou lembrar do nascimento da Gigi. Aconteceu muita coisa boa, né? Mais recente. Mas uma coisa boa que aconteceu na sua vida. Pensa 2. Pensa 3. Pensa 4. Começou a complicar? Agora pensa numa coisa boa que você é. Num valor que você tem. Numa qualidade que é sua. E aí? Pensa numa segunda qualidade sua. Uma segunda coisa boa que você é. Um terceiro valor que você tem. Teve uma certa dificuldade para você pensar nisso, né? Tanto nas coisas boas de história, de lembrança, quanto nas coisas que você é. Agora, e se eu falar, pensa nas coisas ruins que aconteceram na sua vida. Pensa nas coisas ruins. Pensa nos defeitos que você tem. Talvez muitos tenham uma característica comum de se esquecer as coisas boas e só se lembrar das coisas ruins. Parece que o tempo todo a gente está negociando, né? Está negociando. A gente lembra coisa ruim para atrair coisa boa. Então você, né, sempre quer melhorar. Essa ideia de coisa ruim, ela é forte na nossa vida. Então o próprio Jesus, ele fala que a gente tem que se lembrar de quem ele é e se lembrar para onde a gente vai. No louvor de hoje, nós cantamos o tempo todo a respeito de que tem até uma canção esquisita, ela é muito esquisita, né? Minhas lamparinas estão acesas. Eu fico pensando, meu Deus, dá para entender um negócio desse? Tem que explicar muito essa música, né? Mas lamparina era tipo uma lanterna, né, que está acesa, mostrando a vigilância. Tem toda uma linguagem poética, tem toda uma linguagem simbólica, mas mostrando o seguinte: na Bíblia fala sobre uma parábola das 10 virgens que estavam aguardando o noivo chegar, e elas estavam ali com as suas lâmpadas ou lamparinas. Não tinha pilha, não tinha china na época, e na Bíblia, né, quando ela foi escrita, então era lamparina mesmo, e era com azeite, e havia aquela atenção para quando o noivo viesse. E Jesus faz essa parábola falando, olha, eu estou voltando, eu vou voltar. Então, crente é um povo que acredita, crente é um povo que crê, mas às vezes a gente se esquece até no que está crendo. E a gente precisa ser lembrado daquilo que nós cremos. Então, vira para quem está do seu lado e fala assim, olha, não se esqueça que Jesus voltará. Que Jesus voltará. Amém? O louvor pode ir embora, só fica o Vitor. Daqui a pouco... Quer o banco, Vitor? Tá, não? Daqui a pouco vocês são chamados de volta. Mas não se esqueça que Jesus voltará. Outro dia eu estava dando uma aula lá no Betel, o Márcio é aluno, e o Márcio falou, pastor, tem que falar sobre isso lá na igreja. Eu falei, Márcio, eu já falo. Não, mas tem que lembrar o pessoal, né? Não sei qual foi o assunto. Porque a gente é tentado a esquecer das coisas que de fato são importantes e boas e valiosas, e só lembrar das coisas ruins. Se você for fazer uma conta e lembrar dos defeitos da igreja, eita Jeová, né? É muito defeito que a igreja tem.
E se você for levar em consideração isso, mas tem que lembrar também que a igreja está aqui há 24 anos e até aqui o Senhor nos ajudou. Uma igreja de bairro, uma igreja que não tem apelos, né, para muitas atividades que são espetaculares. Somos simples e vivemos na simplicidade do Senhor. Mas até aqui o Senhor nos ajudou. Então a gente tem que tentar olhar as coisas boas. E esse texto aqui de Atos, ele vem lembrar a gente de algo que às vezes a gente esquece. E eu vou te explicar já já o que eu estou querendo falar ou onde eu quero chegar. Atos capítulo 16, verso 22, tem uma passagem onde Paulo e Silas eles estavam presos. E na prisão, naquele lugar horroroso, e a prisão era muito complicada nessa época, era uma masmorra, e era úmido, e eles viviam, né, presos, às vezes com eu esqueci o nome, mas era um mecanismo que prendia os pés e as mãos juntos, e a pessoa ficava curvada, era bem desconfortável. Às vezes prendia o pescoço, era bem desconfortável, e Paulo e Silas estavam cantando e louvando a Deus no meio daquela tragédia que eles estavam vivendo, lembrando das coisas boas de que Deus era, ainda que estivessem vivendo um momento muito difícil na vida deles. E de repente aconteceu ali um milagre, aconteceu, né, um terremoto tão violento que os alicerces da prisão caíram, as portas se abriram, e o carcereiro ficou desesperado, vendo as portas abertas. Ele falou: não tem como, eu vou me matar, eu vou ser morto de qualquer jeito, porque eu tinha que tomar conta dos bandidos aqui que estão presos, né? E aí ele estava escuro, aquela coisa toda, e Paulo e Silas falam: calma, a gente está aqui, a gente não fugiu não. Houve uma possibilidade de fuga, mas nós não fugimos, estamos aqui. Eu fico pensando quanta coisa tem aqui para a gente extrair desse texto, mas eu quero falar só do carcereiro, que então ficou chocado com essa situação. Então diz assim o texto, olha, Atos 16, 22, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Verso 23, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados, e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou, verso 27, e vendo as portas da prisão, desembaiou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. Verso 32, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora, verso 33, eu vou ler até o 34. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, de Paulo, Silas, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém, queridos? Esse texto conta uma passagem impressionante, mas o que me chama a atenção aqui é que o preço da salvação é só acreditar. E acreditar é tão fácil, mas ao mesmo tempo é tão difícil, porque nós temos nos tornado pessoas insensíveis. Qual é o preço? É só acreditar. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Mas existe uma campanha difamatória para que não acredite-se em Deus. Existe uma cultura que concorre para que a igreja seja mal falada, mal vista. Pastor, então, misericórdia, né? Eu não sei o que é pior, se é pastor, político ou taxista. Tem misericórdia dessas classes, né, Senhor? Porque são muito mal faladas. Vendedor de carro, né? E outro tipo de classe que é muito mal vista. E aí a gente vai vendo que existe
uma campanha de descredibilidade. E o preço é só acreditar. Só acreditar. O preço da salvação é só acreditar. E o que é pior? O texto ele fala de que o preço é acreditar e depois confirmar isso de forma pública. Então os levou para sua casa, né? Eles todos foram batizados naquela mesma noite, diz o verso 33. Então existe um preço que é acreditar e outro preço que é declarar naquilo que você acredita. Ou seja, não ter vergonha de ser alguém que acredita. E parece que também tem uma pressão miserável para que a gente não acredite em Deus. Não tem como eu não lembrar quando eu fazia faculdade de História, que já era difícil, já havia militância. Hoje em dia, então, só o Senhor Jesus na causa. Mas era uma pressão muito grande para que eu abrisse mão ou desacreditasse da minha fé. E eu não estava nem aí. E ao longo do tempo, as pessoas foram vendo de fato que não iriam ser capazes de me dissuadir daquilo que eu acreditava. E pelo contrário, ainda vinham buscar ajuda naquele que acreditava em alguma coisa. Porque a incredulidade, ela tá tão intricada nos corações que as pessoas não conseguem acreditar mais nada e acabam admirando aqueles que acreditam em alguma coisa. E é impressionante que o texto de Paulo, aqui quando Paulo entra lá e fala com esse carcereiro, ele fala: creia no Senhor Jesus Cristo e vai ser salvo tu e a tua casa. Mas tem gente que já desistiu de acreditar que tem salvação, tanto para si mesmo quanto para sua casa, para sua história, para sua família. Quantas vezes a gente ora pedindo a Deus por misericórdia pelo pai, pela mãe, pelo filho, pela filha, pelo marido, pelo esposo, pelo avô, pela avó, por pessoas que a gente ama, pessoas que são da nossa família. Mas aí demora, aí nada acontece. E a gente é a geração do 5G, né? A gente é a geração do computador quântico. Quer dizer, acabou o sistema binário, agora é quântico. E aí dizem que esse é o futuro. Há medo até da inteligência artificial. É uma viagem aí, uma conspiração também, de que muita coisa vai acontecer. Eu não sei, mas o fato é que a gente quer tudo com pressa. A gente quer tudo de uma forma rápida. E o tempo, ele se tornou alguma coisa que faz com que a gente desacredite que aquilo que nós acreditávamos ou esperávamos que acontecesse, de fato venha a acontecer. E isso tem a ver com a volta de Jesus. Olha, Jesus prometeu que voltaria, mas já fazem 2000 anos ele ainda não voltou. Mas ele vai voltar. Mas tem gente que já desistiu de esperar. Desacreditou. Vocês querem ver uma coisa? Existe uma doença infernal, maligna, demoníaca, uma doença terrível chamada câncer. E ela é determinante pelos médicos para causar a morte. Mas quem aqui já foi curado de câncer? Levante a mão assim. Eu, Regilândia, Cristina, Elvira, Ailton, quem mais? Ali, esqueci, Alzira, Alcione, Helenice, Eliane, Eliette. Então vamos lá, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6. É normal isso? É normal isso? Então há coisas que a gente não acredita porque são impossíveis, mas quem crer verá a glória de Deus. E aí a gente agora está confrontado com a nossa incredulidade. Me lembro quando eu recebi a notícia, olha, né, Helenice? Quando o Aguinaldo estava lá, Aguinaldo ele é um cara engraçado. Ele é um cara devagar, ele é tão devagar que a pressão dele também estava devagar, o batimento cardíaco dele estava devagarzinho. Ele dirige devagar, ele come devagar, ele fala devagar, né? Agora ele está... E tem a Helenice do lado, que é 250 km por hora, para equilibrar um pouco. Mas teve um momento que Aguinaldo ele teve que colocar um marca-passo, porque a pulsação... Ele não sabia, né? Mas ele estava devagar, 30 batimentos... E aí a Helenice sempre fala uma coisa que eu sempre lembro, que a gratidão é uma ferramenta poderosa diante de Deus. Agradecer por aquilo que a gente não tem. Agradecer por aquilo que a gente acredita que Deus vai fazer. Agradecer por aquilo que para nós é impossível, mas só consegue acreditar, só consegue agradecer quem acredita. Como é que eu vou agradecer um troço que eu não acredito? Então a gente vai vendo que a incredulidade faz com que a gente paralise movimentos da nossa vida. Movimento de vir à igreja, não acredito mais na igreja, não acredito mais na instituição. Movimento de dar atenção à voz de um pastor. Eu não sei o que esse cara vai falar, esse pastor, não sei o que e tal.
Movimento de desacreditar que você tem uma doença e você pode ser curado, porque é uma doença que todo mundo fala que é impossível. Eu me lembro que quando a doutora Isabel, eu falei para ela, doutora, eu fui lá operar e eu tive alta porque a lesão desapareceu. Quem te disse isso? Eu falei, os 4 médicos que estavam lá. Aí eu falei, tá aqui o laudo, eu quero ver a imagem. Mas a doutora tá lá em Botafogo. Eu quero. Eu fui lá, peguei a imagem, ela, e com raiva que tinha desaparecido. Eu falei, doutora, não tem como, esquece. A senhora é da ciência, eu sou da fé, eu criei e eu vi a glória de Deus. Ela se levantou, então tá, tchau, tchau, não precisa de mim, assim mesmo. Eu falei, amém. Obviamente eu não voltei mais lá, porque a fé, ela ofende. A fé, ela separa pessoas que, têm uma fé e aquelas que não têm. Eu era chamado de Bíblia, de crente. Aliás, meus irmãos, a minha história é uma história de muita frustração. Porque quando eu era pequenininho, Mateus? Eu era gordo, vaca, mula, broa. Porque gordo sofre, irmãos. E acreditem, eu era gordinha. Minha irmã mais velha está aqui para testemunhar disso, Minha irmã mais velha fez aniversário ontem. Hoje o Vitor Quilin faz aniversário. Parabéns, Vitor. Você e seu bigode estão lindos hoje. Deus abençoe. Mas eu era pequenininho, eu era gordo, eu tive um monte de apelido. E aí passei a ser crente. Misericórdia. É mais apelido. Então a fé, ela divide, entre aqueles que são aceitos, que são da turma, e aqueles que creem. Porque quem crê parece que é menos. Tem um demérito sobre a sua vida, E aí você vai vendo que a incredulidade, ela vai se estabelecendo. E tem gente que desiste de pedir em favor da sua casa. Em nome de Jesus, não pare de orar pela sua família. Se você crê, você será salvo. E também toda a sua casa. Veja comigo o Gênesis, lá no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 19, versículo 27 a 29, você vai ver quando houve uma ação sobrenatural na cidade de Sodoma e de Gomorra. Gênesis capítulo 19, versículo 27, o texto fala, na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor. Ou seja, Abraão foi ao seu lugar de oração. Abraão foi ao lugar onde ele tinha intimidade com Deus. Ele tinha um lugar para orar. Jesus tinha um lugar para orar. Abraão tinha um lugar para orar. A gente precisa ter um lugar para orar. E Abraão foi ao lugar onde ele orava, ele se levantou, foi ao lugar onde ele tinha estado diante do Senhor. Verso 28. E olhou lá daquele lugar para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça que, subindo da terra, como uma fumaça de uma fornalha. Ou seja, aquela chama, aquela coisa avermelhada. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Porque Abraão orou por sua família. Ló não era gente boa. Ló era ganancioso, Ló era desonesto, Ló queria as coisas boas. Ló pediu para sair fora lá de Ur com Abrão, se colocando como um parceiro, mas sempre quis se dar bem. Chegou uma hora que não tinha mais como conviver junto, então Abrão falou, cara, escolhe para onde você quer ir. Você vai para o lado esquerdo, eu vou para o lado direito. Ló deu uma olhada e falou, lá é bom, lá tem água, lá tem rio, lá tem coisas boas. E Abraão falou, mas o povo que mora lá não é gente boa. Não interessa, eu vou me dar bem, eu vou para aquele lugar melhor, eu vou para aquela cidade, para aquele lugar, e lá eu vou conquistar. Eu vou sair do meu bairro que só tem gente pobre, e vou para esse lugar onde tem gente rica. Eu vou sair dessa igreja pequena onde tem gente que não é legal, e vou para essa igreja bonita. Eu vou sair daqui de Del Castilho e vou morar na Barra da Tijuca. Para ser bem claro, Aí eu vou fazer essas mudanças. E Abraão falou, então vai. Aí Ló foi. E aí Ló viveu naquele meio daquele povo. Aquele povo não era um povo que adorava a Deus, e Deus falou, vou destruir tudo. E aí Abraão entra numa batalha espiritual de oração. E porque Abraão insistiu em orar, Deus libertou e salvou a vida de Ló da destruição de Gomorra e de Sodoma. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver isso comigo em Gênesis, capítulo ainda 19, um pouquinho antes. 19 verso 15, ao raiar o dia, Gênesis 19, 15, eu não tinha passado esse texto não, Ana Arlete, desculpa, Gênesis 19, 15, ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló dizendo, depressa, saia daqui, leve a sua mulher e as suas duas filhas, ou você também serão mortos quando a cidade for castigada.
Tendo, verso 16, hesitado os homens, o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força, e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Por que o Senhor teve misericórdia deles? Por causa da intercessão que Abraão fazia. Abraão orava por uma pessoa da família que não era gente boa. Você tem gente na tua família que é chata? Tem gente na tua família que não merece que você ore por eles? Tem gente na família que já brigou contigo? Olha, quem tem uma família que nunca ninguém brigou. Famílias brigam. Você não briga com gente estranha, mas com gente conhecida você briga. Ora. Então, você vai vendo que não é esse o impedimento para você parar de orar. Ainda que Ló tivesse escolhido uma coisa que não fosse boa para ele e Abraão não concordasse com as escolhas de Ló, ainda assim, Abraão intercedia em favor da vida de Ló. E quando vinha uma tragédia, Deus ouviu a oração de Abraão e livrou a vida de Ló. Ló não reconheceu isso, Ló não foi lá agradecer, Ló não foi dizer, puxa, obrigado, por sua causa eu consegui ser salvo. Não! Mas Abraão não estava preocupado em ter reconhecimento, ele estava preocupado no bem-estar e na vida da pessoa que ele amava, ainda que tivesse feito muito mal a ele, ainda que não morassem juntos, ainda que não convivessem, ainda que não tivessem mais o mesmo espaço, ainda havia amor no coração, e o amor no coração fazia com que Abraão orasse por sua família. Em nome de Jesus, não deixe que os aborrecimentos da sua família façam com que você pare de orar por aqueles que precisam de Deus. Tem gente precisando de Deus que não sabe, gente que talvez te agrida porque você crê, gente que te ofende porque você crê, porque ficou assim agora. Eu acho mal barato, porque creio em tanta coisa, né, queridos? Creio em tanta coisa. Eu estava falando outro dia com a Drica e ela está trabalhando, amém, queridos? E Deus faz essas coisas loucas. A Drica arrumou esse emprego temporário, né? 30 dias para substituir uma pessoa de férias, amém? E a gente está precisando de dinheiro por causa do Lucim. E aí eu falei, Senhor, de onde vem dinheiro, Senhor? Essa igreja tem que enriquecer, a gente tem que arrumar uma coisa. E a Drica foi chamada para trabalhar de novo, queridos. Temporário. Só que chegou lá no trabalho dela, o que aconteceu? 30 dias passaram, renovaram por mais 2 meses. Agora 3 arquitetos da empresa pediram demissão. Sobrou 3 vagas, ela só quer uma, amém, queridos? E ela já está lá. E o que era temporário agora passou a ser... Porque Deus sabe até onde a gente aguenta e o que a gente precisa. E Deus supre cada uma das nossas necessidades. Eu estou contando isso para vocês aos poucos porque eu sabia que Deus não ia falhar. Deus nunca falha. Mas ela está contando lá dos clientes dela, do escritório lá, que tem umas pessoas que acreditam em cada coisa muito doida, que tem uma pessoa que está pedindo para fazer uma casa que não tenha quina, que não tenha canto. Sabe por quê? Porque o canto abriga o mal. Tu tá rindo? É fato. Aí eu falei para a Drica, mas o centro cirúrgico também não pode ter canto. Quem é da área da saúde sabe, né? O centro cirúrgico, para poder... Não é isso? Centro cirúrgico não pode ter canto, não pode ter... como é que é? Aquela coisinha? Fendas, entre uma coisa e outra, né? Para poder... Não, tem que ser tudo uniforme, né? Talvez ela queira morar num centro cirúrgico. Porque ela acredita, realmente acredita, a ponto de envolver um projeto arquitetônico que não pode ter canto, não deve ter canto, porque o canto é ruim. Isso aqui, irmãos, isso aqui é ruim. A pessoa acredita nisso. Ninguém zoa ela, ninguém fala que ela é boba, ninguém... Quer dizer, vocês, né, riram dela, olha só. E riem da gente porque a gente acredita em Deus. Acredita nesse livro que foi escrito por um período de 4.000 anos, por 40 autores diferentes. Não havia biblioteca, não havia internet, mas os 40 autores que viveram por 4.000 anos de diferença, falaram do mesmo assunto, e ainda querem dizer que isso aqui não é a palavra de Deus. É sim, a Bíblia é a palavra de Deus, e eu acredito na Bíblia como palavra de Deus. Essa Bíblia que eu acredito me faz ter uma pessoa de fé. E porque eu sou uma pessoa de fé, eu oro até mesmo por aqueles que não merecem. Eu oro pelos meus inimigos. Por isso eu sei que você que está aqui, você ora pelos políticos do Brasil, pelos ministros do Supremo Tribunal, você ora pelas autoridades porque você é alguém de fé. Você não ora para que eles sejam destruídos, porque você sabe que a batalha, ela é
espiritual. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados, potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E eu estou citando Efésios capítulo 6, versículo 10. Então perceba que crer hoje em Deus é politicamente incorreto, mas você pode crer em qualquer coisa. Crer que tem que dar 3 beijinhos no pão, crer que o chinelo não pode ficar virado, crer que não pode ter quina, crer numa pedra que você se arrasta, crer numa árvore que você se abraça na árvore. E tem gente que acredita que um bebê reborn é o seu verdadeiro filho. Teve gente entrando na justiça pedindo licença à maternidade por causa do bebê reborn. Fato concreto. Então tem gente que escolhe acreditar no que quiser escolher acreditar. Só estou falando isso para você entender que ter fé só não pode em Deus. Nas outras coisas todas pode. Você entende que é um mover espiritual que de alguma forma tenta denegrir a verdade e trocar a verdade por mentira, trocar aquilo que é verdadeiro, que você crê que é real, por alguma coisa que é completamente assim, doida, ainda chama a gente de doido. Então tá, quer me chamar de louco? Sou louco mesmo. Quer me chamar de doido? Sou doido mesmo. Só que a minha doideira tá dando certo, tá funcionando. E até aqui, funciona. Deu certo. Então eu não vou parar de orar pela minha família. Eu vou continuar orando. Agora veja lá comigo no livro de Lucas. Lucas, um médico, ele escreve a respeito da vida de Jesus, das obras de Jesus e das coisas que ele ouviu falar, daquilo que ele testemunhou um pouco. Em Lucas capítulo 17, versículo 32, ele escreve o seguinte: lembrem-se da mulher de Ló. A gente esquece, falei aqui há pouco. Somos pessoas que nós nos esquecemos dos valores de Deus. A mulher de Ló vivia com Ló, era a mulher de Ló. Conheceu Abraão, andou com Abraão, fez as escolhas que Ló fez, mas teve ali um encontro com os anjos do Senhor, que falaram: a gente vai destruir a cidade. E por que ficar enrolando? Ela foi puxada pela mão, por um agente de Deus, para tirar ela de Sodoma e Gomorra. Ela foi puxada pela mão, Ló foi puxado pela mão, as suas filhas e os seus filhos foram puxados pela mão. E enquanto estão indo embora, aquela mulher preferiu olhar para trás, dizendo: eu sei que existe Deus e eu sei que Deus livra, mas eu não quero, eu quero a minha vida do passado. Lembrem-se da mulher de Ló. Por quê? Porque o coração dela ficou tão insensível, e a Bíblia fala que ela virou uma estátua de sal. Eu não sei se é uma alegoria ou se é algo concreto, mas o que eu sei é que uma estátua de sal não sente, não respira, não vive, não tem nenhum valor. Ela voltou para trás na sua fé, mesmo tendo visto que Deus era, mesmo sabendo o que Deus fazia, mesmo conhecendo a história de Abraão, mesmo sabendo todas as coisas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente lê esse texto de Atos 16:31 e lê esse texto da intercessão de Abraão, e a gente fica tão chateado quando Deus não responde. Mas Deus responde, queridos. Mas cada um tem a sua opção, cada um faz a sua escolha, cada um tem a sua decisão. A salvação, ela é pessoal, é uma escolha pessoal. Quem crer verá a glória de Deus. O seu papel é orar e pedir para Deus, de alguma forma, falar com aquelas pessoas, convencê-las para que elas creiam da maneira como você crê. Mas quem vai convencê-las não é você, não é seu argumento, não é sua teoria, é o mesmo Espírito que te convenceu, que é o Espírito Santo de Deus. E mesmo sabendo quem é Deus, mesmo conhecendo a Deus, mesmo ouvindo falar de testemunhos de pessoas que foram curadas de uma doença incurável, mesmo sendo confrontadas com a história de uma pequena igreja que sobrevive há 24 anos sem nenhuma ajuda do governo, sem nenhum conluio político, sem nenhum tipo de envolvimento, e até aqui o Senhor nos ajuda, vendo tudo isso, a pessoa ainda olha para trás e fala: eu não quero olhar nessa direção, eu não quero olhar nessa fé, eu não quero olhar nesse prisma, eu quero olhar aquilo que eu escolhi na minha vida. Aí morre. Então não imagine que a sua oração, ela vai de alguma forma determinar a mudança do coração de ninguém, mas com certeza o Deus para quem você ora vai gerar oportunidades, vai gerar movimentos, vai gerar situações, vai falar aos corações, e aí que cada coração tome a sua decisão.
Eu já tomei a minha decisão por Cristo. Você já tomou a sua decisão por Cristo? Eu escolho o Cristo. Eu prefiro Cristo. Eu decido por Cristo. É uma decisão pessoal. A responsabilidade, ela é pessoal. E é nesse momento que a gente é confrontado com a nossa insensibilidade. Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo está escrevendo lá para a igreja que está em Roma, no versículo 19 até o versículo 21, o apóstolo Paulo ele escreve da seguinte forma: pois o que de Deus se pôde conhecer é manifesto entre eles, porque Deus, o próprio Deus, lhes manifestou. Romanos capítulo 1, verso 19. Ou seja, não é falta de conhecimento de Deus, não é falta da manifestação de quem Deus é, porque Deus se manifestou, Deus se mostrou, Deus se fez conhecer. Verso 20: desde a criação do mundo, os atributos, ainda que invisíveis de Deus, o seu poder que é eterno, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, por meio das coisas que foram criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração deles obscurecido, insensíveis. Que Deus te livre de você ter um coração insensível. Que Deus te livre de você ficar como uma mulher de Ló, uma estátua de sal, que não acredita mais. Você não acredita porque tem vergonha, porque te chamam de crente. Você não acredita porque você quer ser aceito pelo grupo. Você não acredita porque está na televisão, na propaganda. Essa é a notícia. Presta atenção, há um espírito que tenta convencer você para parar de acreditar. Eu insisto em continuar acreditando. Eu insisto em continuar acreditando. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então eu não preciso que me comprovem, não é questão lógica, não é uma questão racional, não tem a ver com o meu estudo, com a minha erudição, com a capacidade que eu tenho de conhecer ou de discernir, tem a ver com um convencimento do Espírito Santo de Deus, que vem a partir de alguém que escolhe crer. Porque se eu não tiver essa escolha, mesmo que eu conheça Deus, o meu pensamento vai ficar fútil. Eu vou pensar no meu relógio caro, vou pensar no meu carro caro, vou pensar em morar na Barra da Tijuca. Aí tem 2 trabalhos, 3 trabalhos, né? 5 trabalhos. Oh, meu Deus do céu. Só falta daqui a pouco fazer um implante. É uma troca aqui meio que direcionada. Mas tá todo mundo em família, não tem problema. A gente acaba se tornando fútil no nosso pensamento. A futilidade, ela vai trabalhar a nossa vaidade e vai sempre colocar um desafio para que a nossa vaidade ela seja enaltecida. Realmente a gente precisa de um pouco de vaidade. Sem vaidade não dá, né? Tem que fazer a unha, tem que pentear o cabelo, amém, querido? Se não tiver cabelo, tem que dar um tapa na barba pelo menos, né, Márcio? Tem que ter um pouco de vaidade, vir para a igreja tomar um banhozinho, passa um perfuminho. Tem que ter uma vaidadezinha, não vai andar feito um mulambento, um abandonado, uma pessoa em situação de rua. Tem alguém em situação de rua do teu lado aí? Fala para a pessoa, vamos ali, tem um banheiro. Eu me lembro aqui na igreja, a gente tinha um trabalho com pessoas em situação de rua e tinha um kit pop. Na época o nome era pop que se dava. Vai mudando os nomes, né? Muda a cultura, muda o nome. Era pop. Aí tinha o kit pop, e eu me lembro que eu cheguei de manhã na igreja, o pop tinha acabado de usar o banheiro, eu não sabia. Cheguei lá no banheiro da igreja, entrei no banheiro, poxa, tinha uma toalha, tinha um sabão, eu falei, eu tô aqui todo sujo, peguei aquele sabão, levei o rosto, lavei a cabeça, peguei aquela toalha, e alguém do lado de fora, pastor, não usa esse sabão, essa toalha não. Era um cara podre, estava aqui, tomou banho e usou esse sabão, usou essa toalha. Eu falei, fica tranquilo que nenhuma praga chegará no meu corpo. E de fato não fiquei doente, nem com nenhuma doença de pele, mas estava meio sujo o pano, eu vi, mas falei, não tem problema não é? Lavou, tá limpo. A gente tem que ter alguma vaidade, cortar o cabelo, fazer a barba, né? Torcer por um time adequado, porque senão é complicado se a gente não torce pelo time certo. Mas cuidado, brincadeiras à parte, o inimigo ele quer pegar a tua vaidade e ele quer usar a sua vaidade para poder determinar para você o modelo de vida
que é útil para a sua vida. O modelo de vida pelo qual você deve lutar. O seu tempo e o seu dinheiro ficam todos pressionados pela sua vaidade. E aí você abre mão de pensamentos dignos, coerentes, ou uma rede, uma rede, você falou não sei o quê, uma rede social coerente por pensamentos fúteis. E aí você começa a achar importante coisas que não têm o menor sentido. Você começa a valorizar coisas que não têm a menor importância. E você começa a tentar enganar a você mesmo com valores que dizem para você que tem valor e abre mão de crer em Deus. Não abandone a sua fé em Cristo Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, o apóstolo Paulo está escrevendo para um discípulo dele, para uma pessoa que ele estava ensinando, e ele fala, olha só, 2 Timóteo 4, 10. Ele está virando para Timóteo, 1,9 também eu posso ler, né? Ele vira para Timóteo e fala, Timóteo, vem para cá, vem logo ao meu encontro. Por quê? Porque Demas, amando esse mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Outra pessoa, o Crescente, foi para Galácia. Tito, outra pessoa, foi da Dalmácia. E aí vai. Mas ele está citando aqui Demas, e ele fala que Demas amou o mundo e abandonou o que ele fazia de ajuda para Paulo. Sabe o que acontece? Quando a gente para de crer, e quando a gente torna o nosso pensamento fútil, a gente vai amar coisas que não deveríamos amar. Vamos amar pessoas que não deveríamos amar. Vamos amar instituições que não deveríamos amar. Vamos ter valores que serão preciosos, mas que não deveriam ser. E quando roubam o nosso coração, nos fazem nos movimentar. O tema desse ano é que nós temos um lugar separado por Cristo, amém? Eu tenho o meu lugar, e eu creio que Deus tem um lugar para a sua vida. Deus tem um lugar para você. Mas tem algo que vai tirar você do seu lugar. Se você deixar, que é você deixar de acreditar em Deus, talvez amar mais o mundo, e aí você vai abandonar os companheiros da fé, você vai abandonar a igreja. Gente, cá entre nós, a igreja tem coisa melhor para fazer, né? Fala sério, você podia estar dormindo, você podia estar assistindo Fórmula 1, ainda é domingo de manhã Fórmula 1? Você podia estar indo para a praia, você podia estar viajando para um hotel fazenda, né? Quem foi semana passada sabe, né? Aí você podia estar, né? Ou aquele motorista, aquela pessoa do ônibus, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, você podia estar fazendo tanta coisa. Você vem para a igreja, ficar sentado, talvez às vezes de pé, às vezes senta, às vezes ora, ouve uma palavra, uma preleção. Isso não é para qualquer um, não. É só para um tipo de gente. Gente que escolhe crer no Senhor. Gente que é crente. Gente que crê. E eu te digo, quem crê, verá a glória de Deus. Então não se trata de ter um benefício, de escolher o lugar onde eu vou que me faça bem. Não se trata de prazer na alma. Se trata de convicção espiritual, que vai me fazer estar nos lugares onde eu devo estar. Porque se eu amar o mundo presente, como foi Demas, se eu amar o que eu não devo amar, eu vou abrir mão das companhias daqueles que creem. Quando você se converteu, talvez você tivesse uma rede de amigos e não deu mais para você viver com seus amigos. Ou talvez os seus amigos não conseguem mais conviver com você, porque mudam os valores, mudam as programações, mudam os valores, mudam os lugares onde você vai e mudam os lugares onde você decide ir. Seu Cláudio está vindo na igreja, né? Não importa quem ele foi um dia, o importa que ele está sendo agora, para a glória do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, seu Cláudio. Então percebe, eu poderia estar em outro lugar, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas eu estou escolhendo crer. Isso me traz para um lugar diferente. Qual é o lugar que você quer estar? Eu quero desafiar você a ficar no lugar da fé. Olha, eu não estou falando com interesse nenhum, exceto no bem-estar da sua própria vida e do desenvolvimento da tua relação com Deus, que vai te fazer feliz. E para acabar, ou para encerrar esse momento de palavra, eu quero ler contigo só mais uma vez João capítulo 14, verso 1 e 2, que é o texto que nós estamos usando como o texto base. Não se perturbe, não fica perturbado. João 14, 1 e 2. Creia em Deus, creia em Deus, creia em Deus. Creia em Deus. Creia também em Jesus Cristo. Creia. Tem um lugar que Ele preparou para você. Na casa do meu Pai tem muitos aposentos. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu lhes preparei lugar. Eu preparei lugar para vocês. Creia.
Creia! Não tem como entrar na tua cabeça e fazer você crer. É só uma pregação, é uma possibilidade, é uma proposta. A escolha é sua. Presta atenção, não depende de ver milagre. A mulher de Ló viu e mesmo assim não quis crer. Não depende nem daqueles que oram. E ótimo, ore. Eu não vou desistir de orar pela minha família, mas eu sei que a decisão ela é pessoal. Não abra mão de orar, porque tem pessoas que não estão crendo. Não depende de você. Mas o apelo ou a palavra dessa manhã para você: creia, creia, escolha crer. Só consegue crer quem tem muita coragem. Só consegue crer quem tem fé. Porque tudo vai ser do time contra para você parar de crer. Mas nessa manhã de domingo, a palavra do Senhor para você é: creia, creia. Não fica perturbado. Seja daqueles que creem. Não se torne insensível. Creia. Você vai ser enganado no processo? Vai. Vai ser decepcionado no processo? Vai. Mas creia. Vão te fazer de bobo no processo? Talvez, não sei onde é que você andou, onde é que você vai andar. Mas não tem nada a ver com isso. De um jeito ou de outro, o Senhor vai te levar para o lugar certo. O Senhor vai te levar para o seu lugar. Creia. Em nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês. Feche seus olhos um pouquinho. Coloque a sua vida diante de Deus. Pai, muito obrigado por essa manhã, onde a Tua palavra é liberada em nossos corações. Muito obrigado, Senhor, porque a proposta é clara. É uma decisão pessoal para escolher crer no Senhor. Que, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Espírito, que cria um ambiente, que cria, ó Deus, uma verdade incontestável, que não é, ó Deus, discernida pela força de nenhum argumento humano, mas é uma verdade que é, ó Deus, semeada no próprio coração. Que, ó Deus, essa verdade incontestável, semeada no coração de cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui nesta manhã, que, ó Deus, pelo Teu Espírito Santo estão sendo expostos à Tua palavra, possa gerar, ó Deus, um desejo poderoso de crer e continuar crendo no Senhor. Que toda decepção caia por terra. Que, ó Deus, toda tragédia do passado, ó Deus, não seja capaz de impedir, ó Deus, um reavivamento na fé. E que em nome de Jesus, ó Deus, esta fé abra portas, leve a lugares certos, tire de lugares errados. E que, ó Deus, defina um modelo de vida onde, ó Deus, há felicidade e paz em abundância. Eu oro, ó Deus, e te peço isso em nome de Jesus Cristo.